Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Anjo Rafael Berírio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon, presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a palavra de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Adriano Aronchi que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficarem em pé. Odeio os de duplo coração. Dedico a minha afeição à vossa lei. Sois o meu abrigo, o meu escudo. Na vossa palavra pus a minha esperança. Afastai-vos de mim, pecadores, porque eu guardo os mandamentos do meu Deus. Amparai-me segundo o prometido e viverei. Não desolidais a minha esperança. Protegei-me e estarás salvo. Terei sempre presente os vossos decretos. Repudiai os que se afastam das vossas leis, porque falazes são os seus pensamentos. Como escória, refutais os ímpios da nação. Por isso amo os vossos preceitos. A vossa esperança, minha carne estremece de pavor, e temo os vossos decretos. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador João Martellini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei 45/2022. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023. Data de entrada 29/9/2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 45 de 2022 foi despachado para as comissões de Orçamento, Finanças e Contabilidade em 30 de setembro de 2022. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 419 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade de incluir a Avenida 11 de Agosto, onde localiza seu centro de saúde, Dr. Rui Silveira de Melo, na rota do transporte coletivo, a fim de facilitar a vida dos cidadãos que necessitam se deslocar dos bairros para a referida unidade de saúde. Data de entrada, 30/9/2022, de autoria do vereador Alfredo Melaré Neto. Em razão do requerimento 419 ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Adriano Aronchi para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 419 de 2022. Está aberta a votação do requerimento 419 de 22. Requerimento aprovado. Requerimento de número 420 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se o terreno existente ao lado da Escola Municipal Professora Zélia de Camargo Arruda, circundados pelas ruas Miguel Carlos Ataliba Nogueira Temer e Arlindo Betil, é público ou privado. Caso seja público, solicito que providencie a limpeza e a construção de calçada no mesmo, bem como também que informe a possibilidade de agregá-lo à escola, para que seja construída uma quadra poliesportiva no local. Caso seja privado,
solicito que notifique o proprietário para que efetue a limpeza e construção de calçada no mesmo. Data de entrada, 30/9/2022, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 420. Está aberta a votação do requerimento 420. Requerimento 420 aprovado. Requerimento de número 421 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis se a Avenida Arrastão está incluída em algum programa de recomposição de pavimentação. Caso a resposta seja positivo, informar qual a previsão de início dessa obra. Caso a resposta seja negativa, providenciar com a máxima urgência esta inclusão. Haja vista que alguns trechos da avenida necessitam muito de uma recomposição asfáltica. Data de entrada, 30/9/2022, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 421. Está aberta a votação do requerimento 421. Requerimento 421 aprovado. Requerimento de número 422 de 2022. Contém vídeos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis quais o atual estágio das providências para a construção do calçamento e para a implantação de iluminação pública na rua Zenóbio Sacom. Data de entrada, 30/9/2022, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 422. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores, a quem nos assistem pela Câmara, aos funcionários da Casa. Referente aos dois requerimentos anteriores, vem de um grupo de pessoas que fundaram um projeto chamado Cidadania, do bairro lá do Bonanza, que os dois foi citado essas duas problemáticas lá. Então a gente pede aí para o Executivo estudar com carinho no que pode, fazer as melhorias no bairro. E referente ao 422 aí da rua Zenóbio Sacom, nós temos um vídeo aí, peço para o Robson passar, e Zenóbio ali, estão saindo aqui da direita. Vocês veem que tem calçada, não tem calçamento, não tem nenhuma iluminação. Então essa pessoa é uma família que está nesse carro, fizeram esse trajeto de dia. Agora, vocês passaram, esse passou inclusive. Depois, já em seguida, vocês vão ver que ele fez o mesmo trajeto à noite. É o qual o filho dele faz, o filho dele estuda. E retorna para casa de 11h10 da noite. É isso aí, ó. Não tem nada. Não tem uma iluminação, nem uma calçada, não tem nenhuma benfeitoria aí. Então a rua Zenóbio Sacom já está sendo objeto de muitos requerimentos nessa casa. Lembrando que ela é a principal via de acesso do bairro Santa Maria. E através desse requerimento que nós já tivemos, que o Júnior Regonha, que fez o requerimento 85, também com esse mesmo pedido, foi solicitado ao Poder Executivo que informasse qual é o estágio da providência, não só do calçamento, mas também da ponte, naquele requerimento. Em resposta a esse requerimento, que foi agora em março, veio só falando da ponte, mas a providência da calçada e iluminação, não. E é isso que passou, faz 4 anos, conclusão do asfalto já lá, e a rua, hoje sendo a atual administração,
ela comprometeu ainda agora no mês de agosto de 2018, quer dizer, não agora, em realizar as obras de calçamento e iluminação pública. Então, a gente pede aqui ao Poder Executivo que tenha um olhar para esse povo da terra de Santa Maria, porque eles estão sofrendo faz tempo com essa iluminação. Então, faz tempo que estão nos cobrando. Então, vamos aí, vamos aguardar do Poder Público. É isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 422. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos acompanha aqui, boa noite, e quem nos acompanha pela internet. Gostaria de parabenizar o vereador Mário pelo requerimento, pedir autorização de assinar em conjunto com Vossa Senhoria. Essa é uma briga antiga da Câmara. Eu lembro do vereador João Carlos esbravejando aqui, gritando. Ele gritava para tudo, né? Então, foi mais uma pauta que ele gritou bastante aqui. E que não surgiu, até hoje, infelizmente, não surgiu resultado. Eu gostaria de fazer a pergunta, Matheus, não sei se os vereadores sabem uma informação a mais que eu. Essa verba que veio para a execução dessa obra, há alguns anos atrás, quando ela foi executada, não contemplava já a calçada e a iluminação? Ou seja, é totalmente independente uma coisa do outro. E, de qualquer forma, se não contemplasse, a Prefeitura tem totais condições de fazer uma melhoria dessa tão importante para essa comunidade, né? Então, seria isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 422. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Boa Rigoni. noite a todos, nobres vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, público que nos assiste pelo YouTube, Facebook. Boa noite aos presentes, público presente aqui. Rua Zenóbio Sacon. Rua Zenóbio Sacon, eu levantei aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 requerimentos de iluminação, calçamento, nessa Câmara Municipal. O primeiro requerimento foi feito em 13/8/2018. 19, 20, 21, 22. 4 anos. Ou seja, na minha forma de ver, na questão principalmente da iluminação, existe toda uma burocracia, existe na dependência de uma autorização de CETE, de Electro e tudo mais, existe. Mas há, na minha visão, uma falta de atenção em relação a essas obras. 4 anos é tempo suficiente para você colocar poste e iluminar a Rua Zenóbio Sacon. 4 anos é tempo suficiente para você superar, avançar e deixar para trás qualquer entrave que possa ter em relação à iluminação da Rua Zenóbio Sacon. E é muito necessário, porque a população do bairro Terra Santa Maria tem naquela via o seu único acesso. O pedestre tem naquela via o seu único acesso. Não tem outro. Então, é uma obra prioritária, é uma obra de urgência, e por essa razão, tinha que ter tido, até o momento, uma atenção muito especial, muito dedicada nessa questão da iluminação. Por qualquer dificuldade que você possa dizer que tenha, é muito tempo se cobrando. É muito tempo se cobrando com energia, é muito tempo que essa população reivindica, procura vereadores que já não estão aqui, vereadores que estão recém-empossados, mas é muito tempo que esse pedido, que aquela população pede essa atenção, que é a iluminação e que é o calçamento. Que hoje também já foi objeto de pedido o calçamento por acesso a outro loteamento, que também não tem iluminação, que é o do Jatobás, que também não tem calçamento, e também vislumbramos já, num futuro bem próximo, os mesmos problemas. Porque a hora que ali também ficar habitado, a população que ali reside, que lá residirá, também terá problemas em relação àquele trecho onde você
sai da Zenóbio e dá continuidade até a rua, até o loteamento Jatobá. Então, essas obras de infraestrutura, de iluminação e calçamento naquele local são prioridades desde sempre. Mas, infelizmente, na minha forma de ver, na minha visão, não quero que isso seja nem pensado como crítica, mas é uma realidade, é um fato, que aquela população não está tendo a atenção que deveria ter no que diz respeito a essas obras. Seja o que for necessário, qualquer burocracia, qualquer dificuldade que você possa justificar, mas não tem razão nenhuma de você não conseguir colocar poste de iluminação numa rua pública, com recurso público em conta corrente, com recurso público, com dinheiro suficiente para fazer a obra, ou até usando de outros instrumentos, como, por exemplo, as parcerias com os empreendimentos. A parceria com o próprio Jatobá poderia ter sido utilizado, deu-se prioridade a outras situações, enfim, mas que essa situação desses moradores é lamentável, ninguém merecia passar por isso, ou tanto tempo ficar aguardando uma obra tão importante no dia a dia. Estudante, trabalhador, pessoas que têm que passar ali, famílias que têm que passar ali dias de chuva, dias à noite ou de madrugada para ir trabalhar. Então fica aqui o meu registro, que eu achei que era necessário fazer, em que pese ser uma coisa desgastante, e eu quero também subscrever o requerimento com o nobre vereador Mário Júlio. Só isso. Continua em discussão, requerimento 422. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionário da casa, o povo que nos assiste. Quero parabenizar a Mário pelo requerimento, quero pedir autorização para subscrever junto, e tomara que não seja só mais um requerimento. Tá bom? Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 422. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jairo de Castro. Boa noite, senhor presidente, nosso vereador, público que nos assiste, quem nos assiste pela fanpage da Câmara. Boa noite, funcionário da casa. Mário, está de parabéns pelo requerimento e peço para subscrever junto com você. E o nobre vereador Júlio e a turma já falou tudo que tinha que falar. Nós não estamos falando de uma família isolada, nós estamos falando de um bairro isolado, estamos falando de uma população isolada. Não é uma família, duas famílias, fala assim, não, aquelas duas famílias estão isoladas lá, pode deixar. É só duas famílias, tranquilo. Tinha justificação. Agora nós estamos falando de uma população e um bairro grande dentro do município. Então vamos ver se ele vê esse requerimento com bem carinho e atende, né, a população. Só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 422. Está aberta a votação do requerimento 422. Requerimento 422 aprovado. Requerimento de número 423, de 2022. Requeiro, vindo ao plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis se a rede pública municipal já conta com a capacitação de seus profissionais em conformidade com a Lei Federal número 13.722 de 2018, chamada de Lei Lucas. Ou seja, se todos os profissionais, sejam eles professores ou funcionários, estão capacitados conforme determinação legal. Se negativo, informar o motivo, levando em conta ser de extrema importância tal capacitação. Data de entrada, 3/10/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon. Está em discussão o requerimento 423. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Grigolon. Boa noite a todos. Só dar um esclarecimento, falar um pouquinho sobre a Lei Lucas, que é a Lei 13.722 de 2018, que foi sancionada no dia 4/10 de 2018 e obriga as escolas públicas e privadas e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros. A necessidade dessa lei ficou evidenciada depois de um acidente que ocorreu com Lucas Begali, uma criança de apenas 10 anos de idade,
que perdeu a vida em um simples passeio escolar por asfixia mecânica. E essa fatalidade poderia ter sido evitada se houvesse preparo sobre os primeiros socorros pelas pessoas responsáveis pelo evento. Então, dizer da importância dessa lei, parece que eu já ouvi que está havendo alguma movimentação em torno da prefeitura sobre isso, mas a gente traz mais uma vez, como o Mário falou aí agora sobre essa coisa, a gente quer ver efetividade, a gente quer ver movimentação ativa sobre essas coisas aí, entendeu? Já fiquei sabendo coisas, mas coloquei aqui especialmente para estar lembrando e estar cobrando. A gente tem que cobrar, é uma lei de extrema importância esse preparo dos profissionais que atendem crianças. Então, fica aqui novamente o nosso pedido aí, tá? Vamos esperar a resposta aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 423. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ângelo Rafael. Boa noite a todos. Apenas para esclarecer, doutor, nos dias 19 e 20 de setembro ocorreu a capacitação de 30% dos profissionais de cada unidade escolar. Então, ficou a critério de cada diretor elencar quem seriam os profissionais a serem capacitados, e o foram. E, obviamente, que se houver necessidade de capacitar ainda mais e existirem mais servidores interessados, com certeza serão capacitados, e essa situação ficou a critério da segurança do trabalho. Tá, só uma partinha antes do senhor encerrar. Então, ótimo, uma boa notícia que o senhor traz. Fico feliz em estar ouvindo isso daí. Muito obrigado, desculpe a... Eu que agradeço. Somente isso, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 423. Está aberta a votação do requerimento 423. Requerimento 423 aprovado. Requerimento de número 424 de 2022. Requeiro, vindo ao plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o disposto abaixo. Quantos psicólogos e serviços sociais serão necessários para atender a rede de educação básica em Tietê e adequá-las à previsão da lei federal? Quais medidas já foram tomadas pela Prefeitura no sentido de cumprimento a essa lei federal? Qual o prazo previsto para que toda a rede de educação básica de Tietê possa contar com psicólogos e profissionais no serviço social? Qual o valor total recebido através do Fundeb no âmbito municipal de Tietê? Qual o valor necessário para a contratação desses profissionais de psicologia e serviço social, visando integrar o cumprimento da lei federal? Data de entrada 3/10/22. Autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 424. Está aberta a votação do requerimento 424. Requerimento 424 aprovado. Requerimento de número 425, 2022. Requeiro, vindo ao plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis com relação à festa de São Benedito que se segue. Qual o valor total investido de recursos públicos para a execução do evento? Qual o motivo para a baixa adesão de fiéis e turistas na cidade para prestigiar o tradicional evento? Data de entrada 3/10/2022. De autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 425. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Aqui não cabe a nós ficar fazendo ilações sobre como que veio, como que não veio o turista. Aqui é uma pergunta simplesmente para ver se a prefeitura fez um estudo a respeito disso. O que eu acho, por parte da prefeitura, que ela trata muito mal os nossos eventos, seja culturais, artísticos e religiosos. Você veja, a gente tem uma igreja de São Benedito que tem uma relíquia de São Benedito lá. Isso daí, como turismo religioso, o bem que a cidade poderia fazer, isso aí poderia ser conhecido não só nacionalmente, internacionalmente, porque são, se não me engano, 2 cidades só que contêm a relíquia de São Benedito. Então, é muito maltratada por parte da prefeitura a festa,
que poderia estar fazendo uma divulgação melhor, poderia estar fazendo uma organização melhor. Não falo aqui o que aconteceu, que talvez, por que veio nesse presente momento, pós-pandemia, ficar tirando conclusões de como aconteceu essa baixa adesão de fiéis aí. Deve ter um motivo. Agora, uma prefeitura decente, o que ela vai fazer se houve uma baixa adesão? Ela vai fazer um estudo. Ela vai procurar saber o que aconteceu. E não simplesmente não apareceram os fiéis, coisa. Vamos fazer um estudo, vamos pesquisar. Isso é um local religioso e conhecido aqui na região toda. Quando eu era criança aqui, vinha fiéis aqui até de nível internacional. A gente tinha visita de embaixadores da África aqui na nossa região. O que será que aconteceu? Peço uma parte? Claro, Mário, faz muito bem até de intervir, que você é uma pessoa que conhece sobre o assunto. Não, só para completar um pouco, a adesão da festa de São Benedito lá atrás, que era muito forte, a gente ia para São Paulo, naquele tempo ia muito para São Paulo. Aí você via como festa do pagode, era conjuminada com a festa de São Benedito. Então, a festa São Benedito religiosa é um setor. E outro depois tem a festa do pagode, que eu aprovo muito bem. Essa parte que deixaram lá separada na FAIT, no caso, né? E realmente eu fiquei assim, abismado de ver o público muito pequeno que veio, né? E eu acredito que veio para as duas situações também, tanto a parte religiosa também teve. E eu assim, aprovo muito bem a sua visão de divulgar muito mais a festa religiosa, muito mais, aproveitar, que você falou, né? A relíquia de São Benedito realmente é duas só que tem, e nós temos a alegria de ter uma. Então, essa divulgação na festa religiosa, nossa mãe, seria muito bom. Mas isso você sabe o setor que temos lá, né? Então, esse setor tem que ter mais, ser mais dinâmico e trabalhar mais em cima disso. E a festa do pagode não tem porquê, pode continuar a festa junto aí, mas foi bem fraca também. Obrigado pela palavra. É bom complementar, agradeço, viu, Mário, você está ajudando aqui na explanação desse requerimento aqui. Gostaria até que se você pudesse estar assinando em conjunto, que assinatura de peso aí para poder, de uma pessoa que entende, tá por dentro, é um católico praticante, então para a gente é muito bom isso daí. Então, fica aqui, não é uma coisa assim, estou cobrando lá da prefeitura, não. Pô, tenha mais carinho por essa festa aí, é uma coisa maravilhosa, sabe? Quando a gente passa ali perto da igreja, parece que a gente se sente bem ali, é um local de peregrinação, sabe? É algo... Nós temos uma raridade em Tietê, essa que é a verdade. Tem uma pérola aí que é a igreja de São Benedito. Então, aproveitar mais isso daí em prol da cidade também, né? Então, eu agradeço aqui, senhor presidente, o uso da palavra, viu? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 425. Eu peço com a palavra o vereador Júnior Regonha. Não, eu queria dar os parabéns ao nobre vereador Grigolon pelo requerimento. E eu quero subscrever, claro, porque eu gostaria de ter essa informação aí. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 425. Eu gostaria também de assinar em conjunto. Obrigado, Alfredo. Luiz. Muito obrigado. E dizer que eu saí de carro pela rua no dia da festa e achei uma tristeza o que eu vi. Porque meu pai sempre, quando foi prefeito, ele sempre apoiou a festa, sempre, inclusive trouxe a embaixada, você lembra? Embaixadores da África, né? Da África. E me entristeceu muito o que eu vi no dia da festa. A festa hoje, infelizmente, deixou de existir. Não a parte religiosa. A parte religiosa teve a sua procissão, como sempre tem, mas a questão da cultura da festa, infelizmente, tem deixado a desejar aí há algum tempo. E isso deixa muita gente triste, porque era uma festa muito bonita, né? Todo mundo vinha aqui e aproveitava a festa. Era uma festa muito bonita, então
entristece a gente andar pelas ruas aí e não ver ninguém, não tem um gato pingado na festa. Então, isso daí deixa a gente triste, né? Mas, vamos lá, né? Obrigado por deixar aí, viu, Luiz? Eu que agradeço. Eu que agradeço o apoio. Está aberta a votação do requerimento 425. Requerimento 425 aprovado. Requerimento de número 426, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis da possibilidade da instalação de uma fase para a travessia de pedestre no semáforo existente no cruzamento das ruas Francisco de Toledo, com Bom Jesus e Avenida Soares Hungria, com a finalidade de garantir uma maior segurança para os pedestres que transitam pelo local. Entrada 3/10/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Crisol Grigolon. Está em discussão o requerimento 426. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Pode falar. O senhor é mais... pode... Com a palavra o vereador João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas que nos assistem, funcionários da casa, só para uma observação aqui. Rua Francisco de Toledo, aí eu acho que é a Rua Rafael de Campos. Desculpe, foi um erro de redação aí. Muito obrigado. Desculpe, é um erro de redação. E não foi do nobre vereador. Né? Só para descontrair, desculpa aí novamente. Continua em discussão o requerimento 426. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Aquela sinalização existente ali perto do posto de gasolina ali que está fechado ali, perto do bar Fernandos ali. Acho que dá para o pessoal localizar a antiga esfirra, né? Esfirra real que chamava ali, né? Então, quero ressaltar aqui e convidar os nobres vereadores para que possam frequentar o local lá, ir ao local, se consegue passar ali, se você estiver a pé. O carro não para, ninguém respeita o pedestre ali, realmente é difícil. Peguem e vão até o local lá e vejam a coisa. Ali é urgente a implantação de um sinal para a passagem do pedestre ali. Você concede uma parte? Claro. Não, eu vou até pedindo aproveitando o ensejo aí, a questão você falou até da Rua Bom Jesus, né? Que é uma questão que também tenho percebido, além dessa questão, que também torna a situação ainda mais grave, é que a Rua Bom Jesus, hoje, ela virou um trânsito de caminhões que eu nunca tinha visto. Eu moro ali, nascido ali, naquela região. A Rua Bom Jesus, ultimamente, não tem como transitar mais. De quantidade de caminhões que tem passando. Naquele primeiro trecho, que você sai do semáforo, ali eu já cheguei a presenciar um caminhão grande estacionado lá. A pessoa estacionou o caminhão, não sei se foi algum, estacionou, ficou parado lá o caminhão. Ali não passa nem 2 carros. E ali e lá era proibido passagem de caminhão. Eu não sei como que está hoje. Então, até ia pedir um apoio dos vereadores que têm contato com o Nilson, eu também tenho, vou falar com ele, e isso veio à tona, de dar um alerta, de melhorar a sinalização daquele local, desse primeiro trecho, porque ali o trânsito de caminhões nos últimos meses tem sido intenso, grande, toda hora um caminhão, lá pode parar carro de um lado, fica um trânsito terrível, você não consegue passar, é perigoso bater o carro, enfim, fica esse alerta aí também em relação à Rua Bom Jesus. Aquele local precisa de uma atenção, porque ele é estreito e tem que ter uma atenção de sinalização e melhorar essa questão do tráfego de caminhões. Ali nunca pôde, não sei porque agora estão virando caminhão direto lá, passando caminhão direto naquele local. Peço uma parte, vereador? Eu acho que eu estou na parte. Eu. Perdão. Após ele, o senhor pode já ir direto. Então já fica aí, né, um pedido aí nosso,
ao vivo para o secretário. Eu estou com a palavra. E também para os vereadores que tenham contato comigo, falar para Nilson dar uma atenção no local lá. Quer falar, seu quê? Peço uma parte, vereador? Sim, sim. Eu gostaria de saber o plano diretor, o próximo plano diretor do município já está nessa casa, né? Não está ainda. Mas está prestes a vir para essa casa. Já está prestes para vir. Matéria como essa é discutida no plano diretor ou não? Porque nós Fluxo de trânsito, essas coisas, não. Porque nós temos problema crônico aqui, né? Seja Bom Jesus, seja Francisco Toledo, a rua ali perto do seminário, ali com o Samai, 13 de maio. E mais uma ou outra, né? A rotatória do Jardim da Serra, que o ônibus e o caminhão faz, e por aí vai. E por aí vai. O plano diretor não aborda matéria como essa? Seria uma forma da gente estar conseguindo alguma melhoria, né? Porque via requerimento nós estamos fazendo há anos aqui e nada acontece. Obrigado. Ok. Existe, inclusive, vereador Kiko, duas sugestões, que uma minha e uma sua para a Rua Bom Jesus ali. Que existe uma casa que estava à venda ali, ao lado do cemitério, que poderia se tirar uma rua passando pelo antigo velório municipal, para desafogar o trânsito ali. E outra ideia que a gente sugeriu foi que a prefeitura adquirisse alguns lotes de casas velhas na rua, de cada 100 metros, e fizesse estacionamento livre para as pessoas ali, e tirasse totalmente os carros da rua. Foi sugerido por esses dois vereadores aqui já. Que é tipo um bolsão de estacionamento de tempo em tempo ali. Tem muitas casas antigas ali que podem ser compradas, derruba, faz só o estacionamento e proíbe-se totalmente o estacionamento na rua. Foi sugerido pelos dois vereadores, Kiko e Luiz aqui. Então, solução tem, Júnior. Precisa de vontade, um pouco de bom senso, uma pitadinha, vamos fazer a comida aí. O que entra mais nesse molho aí? Põe. Dá para pôr um monte de coisa aí, que senão a gente vai falar, vai ficar até chato, né? Então, o vereador pode falar, mas nesse momento nem deve. E fica chato. Então, como eu estava falando aqui do semáforo para pedestre, uma outra coisa boa, que agora eu posso até elogiar a prefeitura, é esse sinal com temporizador aí, que você sabe a hora que vai fechar para você. Quanto tempo você vai ficar esperando. Isso aí são excelentes, daí. Poderia estar sendo instalado na cidade toda isso daí. Recebo, não é do presente requerimento, mas eu acho que todos os vereadores aqui já tiveram um requerimento. Todo dia que eu converso com a população, ali no... Eu acho que todos os vereadores têm esse requerimento aqui, repetido, que é o sinaleiro ali no... Como que chama ali? Paulino Aires com a Rua do Comércio. Até ele sabe, até o que eu estou falando sem falar, ele já sabe o que é. Todo mundo, acho que passou, que teve vereador aqui, fizeram um requerimento desse daí. E toda semana a gente recebe. Você viu os carros onde ficam? Passa a ponte, curva lá, vai. Agora não sei. Então, quem sabe agora atenda esse daqui, que é muito importante ali, que pode ocorrer um atropelamento aí nesse local aí. Então, senhor secretário de Trânsito, se puder estar ouvindo aí, nos ajudar nesse requerimento aí. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Continue em discussão, requerimento 426. Está aberta a votação do requerimento 426. Requerimento 426 aprovado. Requerimento de número 427 de 2022. Requeiro, vindo do plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Valmir Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, adote as providências necessárias para a ampliação do canil municipal, viabilizando, assim, a retomada das ações de resgate e abrigo de animais de rua, doentes e que tenham sofrido os maus tratos. Requeiro ainda que sejam adotadas providências para a construção de um gatil para o abrigo de gatos resgatados pela zoonose e associações de protetores. Data de entrada, 3/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Vergonha Júnior,
Está em discussão o requerimento 427. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, o requerimento vem como consequência de uma audiência pública que nós tivemos aqui, que é a prestação de contas quadrimestral da Secretaria de Saúde, e que nós pudemos constatar uma redução muito grande do resgate no abrigo de animais de rua. E eu fiz o levantamento de algumas situações e pude constatar que o canil municipal já não tem mais tamanho suficiente para novos resgates, e inclusive tem animais em baias lá na FAIT, ou seja, local não adequado em todos os sentidos. É importante essa política pública na área de saúde. Tanto é verdade que ela consta na prestação de contas da Secretaria de Saúde, quadrimestral, que nós, todo quadrimestre, recebemos da Secretaria de Saúde. Por que é importante? Porque o animal de rua, doente, ele pode transmitir uma série de doenças à população. Então tem que ter uma política pública dessa. Mas como você faz uma política pública dessa se você não tem onde levar os animais? E aí entra aqui a minha consideração positiva à Associação Me Ajude, que vem de encontro a essa necessidade e vem fazendo essa função, inclusive muitas das vezes sem conseguir ter o retorno da municipalidade que se fizesse necessário. E também a própria zoonose tem, dentro dos instrumentos que eles têm de trabalho, buscado realizar um trabalho em relação a isso, mas também não basta nessas situações você querer. Você tem que ter instrumentos, tem que ter uma série de estrutura para poder conseguir realizar esse tipo de ação. E a questão do gatil, que não temos. E é outro problema sério. Então, fica o nosso requerimento aqui de uma atenção nesse sentido, de uma ação nesse sentido, com urgência, para que essa situação se normalize, fique estabilizada e tenhamos realmente uma situação de atendimento desses animais de rua e também de prevenção na saúde pública no que diz respeito a doenças que isso possa gerar. É lógico que se o poder público não tem ou prefere de alguma forma terceirizar, buscar parceiros nesse sentido, seria uma boa, mas é fundamental que ele tenha uma ação e busque isso e vá de encontro a esse tipo de situação, de buscar essas parcerias, viabilizar elas. Tem a questão das associações, enfim, o setor privado aí que pode ter parcerias, mas que viabilize e não deixe a situação que está hoje, onde nós temos um canil onde não tem mais como receber animais, temos animais em locais inadequados e temos animais que precisam ser resgatados e abrigados diante dessa situação toda. Então, fica aqui a nossa solicitação e as nossas considerações. Continua em discussão o requerimento 427. Está aberta a votação do requerimento 427. Requerimento 427 é aprovado. Requerimento de número 428 de 2022. Requeiro, vindo do plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, adote as providências necessárias para a inclusão de todas as ruas do empreendimento Jatobá nas plataformas digitais de localização, como Google, Google Maps, Waze e outras, considerando que as referidas ferramentas digitais são atualmente instrumentos essenciais na localização de endereços e na entrega de mercadorias. Data de entrada, 3/10/2022. De autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 428. Está aberta a votação do requerimento 428. Requerimento 428 aprovado.
Requerimento de número 429, 2022. Requeremos, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo qual a motivação para a mudança dos alunos da zona rural do 6º ao 9º ano, que atualmente estudavam na Escola Benedita Cândida de Campos Rosa, para outras unidades escolares, bem como qual o planejamento adotado na execução desta medida e a razão para que os pais não fossem consultados anteriormente. Requeremos ainda que seja revista a referida decisão, com a manutenção dos referidos alunos na Escola Benedita Cândida de Campos Rosa, considerando a não aceitação das famílias envolvidas, bem como o iminente risco de prejuízo pedagógico aos mesmos. Data de entrada, 3/10/2022, de autoria dos vereadores José Carlos Regonha Júnior e Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão o requerimento 429. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jairo de Castro. Senhor presidente, esse problema dessa remoção dessas crianças, eu acho que primeiro deveria ser consultado com todos os pais. Eu, como vereador da zona rural, e como pai de aluno lá também, ninguém está aceitando essa situação. Você está entendendo? Os pais não é informado. Depois, conversamos na escola, a escola fala que tem como os alunos ficar lá. A diretora fala que tem como os alunos ficar lá. Aí agora só uma simplesmente canetada, porque quem está por detrás da mesa vai valer e cortar a opinião de 40 pais de família aqui que não quer que muda. Então é assim, ó, a gente está pedindo para o prefeito analisar esse requerimento com muito carinho, porque abasta o prejuízo que essas crianças já teve durante a pandemia, 2 anos sem estudar. Agora, quando você transfere as crianças de uma escola para outra, tem aquele processo de adaptação. Até essa criança adaptar com outra escola, com um professor, outros alunos, coleguinha, já perde quase a metade de um ano. Nós somos adultos. Nós transferimos de uma firma para outra, vamos dizer assim. Chega lá, nós vamos começar tudo de novo. Você está entendendo? É igual as crianças que é criança. Chega lá, quando transferir elas de uma escola para outra, até ela adaptar com o professor, com os colegas de aluno, com tudo, então vai mais outro prejuízo pedagógico aqui no ensinamento. Então, eu estou falando aqui, representando os 40 pais de aluno que tem lá, que ninguém quer que muda. Eu, mais o novo vereador Júnior Regonha, tentemos uma reunião na secretaria. Simplesmente a secretária mandou dizer que nós fôssemos conversar com as... não é diretora, é supervisora. A supervisora fala que as ordens vêm de cima. Então, é assim, quem está lá em cima está se escondendo atrás da supervisora. Então, a supervisora não deu esperança nenhuma para nós. Então, foi uma reunião sem sucesso, sem nada. Agora, a gente vai pedir encarecidamente que o prefeito, a secretária de Educação, analise esse requerimento com todo carinho, porque nós, pai de alunos da zona rural, precisa ter respeito, precisa ser respeitado. E os alunos, filhos nossos, precisam ter respeito também. Porque aluno não é que nem boi de pasto, que todo dia nós migra de um pasto para outro. Não, esse pasto aqui não está bom, vamos migrar aqui para esse aqui. Esse aqui não. Aluno não é assim, não. Aluno está naquele lugar, tem que permanecer naquele lugar. E se for, e a gente vai pedir para analisar com muito carinho. Porque senão a gente é obrigado. Se for para mudar mesmo, a gente é obrigado a tomar as atitudes. Né? Ver o que nós podemos fazer, caçar os nossos direitos. Porque nós temos direito. Você está entendendo? Nós temos direito, os nossos filhos têm direito. Então, eu deixo bem claro, registrado aqui na Câmara, que ou mantém os meninos lá na escola, ou nós vamos perguntar os nossos direitos. Tá bom? A gente, como vereador, foi lá, sem sucesso, não deu o mínimo de respeito pela gente, porque eu acho que a hora que um vereador marca uma reunião com a secretária, no mínimo ele deveria respeitar que aquele vereador está representando a população. Não está representando ele, não, está representando a população. Então, não teve um mínimo de respeito com o Márcio Júnior Regonha, o Poder Executivo, não teve um mínimo de respeito, não atendeu a nossa reunião, e depois
Foi sem sucesso. Eu fiquei frustrado, eu não gostei nada, falar a verdade, nada, porque eu, sendo secretário na hora de qualquer poder, se um vereador, eu cancelo qualquer coisa, não vou atender, que ele está representando a população, e nós estamos representando, que nem eu lá, estou representando 40 pais de alunos da zona rural, e não tive sucesso nenhum. Então a gente fica indignado. Peço uma parte, vereador. À vontade. Gostaria de parabenizar, que deu autorização já, desde já para assinar em conjunto. À vontade. E relatar aqui que se uma secretária que não teve respeito por nós numa tribuna, quando ela veio aqui expor a situação da secretaria dela, então a gente não pode se deixar levar por uma situação que nem essa. Temos que enfrentar. E conte comigo nesse enfrentamento aí. Valeu, não, vereador. E assim, eu deixo registrado aqui que esse requerimento vai cair lá na mão do prefeito. Ele analisa com muito carinho mais a secretária e mantém os nossos filhos, os nossos alunos da zona rural lá naquela escola. Uma parte, senhor vereador. À vontade, nobre vereador. Pedir se eu posso subscrever também, que eu acho que é muito importante esse requerimento aí, que é uma solicitação dos próprios familiares, né? Então, acho que não custa atender. Uma coisa absurda, né? Sim. O senhor autoriza? Muito obrigado. Está autorizado, nobre vereador. Então, é isso aí, senhor presidente. Então, eu quero deixar registrado que analisa com muito carinho, porque nós não vamos aceitar a mudança dos nossos filhos para outra escola. Graças a Deus, cara, os nossos filhos estão indo bem lá. Os professores, nós temos um grupo da zona rural, lá um grupo de todos os pais de família, com contato com os professores, com a escola. Todo dia a gente tem notícia da escola, você está entendendo? Graças a Deus está indo bem, mas bem mesmo. Para que mudar? Mudar para quê? E nós não aceitamos aí os nossos filhos para outra escola. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 429. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Igor. Bom, como colocou Jairo, é uma reivindicação que chegou a nós dos pais, diretamente dos pais, pais de alunos que têm os filhos na Mamãe Beni, e que eles tiveram conhecimento que os filhos iam ser distribuídos para outras unidades escolares. Líria, Milton, enfim. A verdade, além de tudo isso, que eu concordo com o Jairo em relação à situação dos pais, quer dizer, de interesse dos pais, né? Por que você não ouve a comunidade, né, os pais? Dá informação. Segundo, o planejamento disso. Isso tem que ser planejado, organizado, falado com antecedência. Tem pai que já tem que fazer rematrícula essa semana, já não sabe se faz, se não faz, não sabe se faz nessa escola, se vai ser na outra, não sabe nada. O que é mais grave, o que a gente percebe, andando na secretaria, andando no setor da educação como um todo, e aí fica... É importante que Vlamir dê uma atenção maior para a Secretaria de Educação. O dinheiro despejado na Secretaria de Educação, ele não resolve todos os problemas de um órgão. Você tem que dar uma atenção, você tem que dar uma estrutura, você tem que dar um apoio. Tem servidor lá na Secretaria de Educação que está à frente de um departamento, mas sem estrutura nenhuma. O município, ele tem que instrumentalizar a Secretaria de Educação. Hoje é grande, são muitas responsabilidades. Isso exige uma estrutura importante por parte da prefeitura. Hoje a Secretaria de Educação, a secretária de Educação enfrenta dificuldades aqui, a olhos vistos aqui, de diversos setores ali para trabalhar. Agora, tudo isso está desembocando na população. Nós temos concursos que não são providos, que a secretaria, não é a secretaria, o município não consegue prover os seus cargos de professores. Tem gente sem professor até hoje de matemática, de geografia. Você já imaginou? Você já imaginou se chegar mais ano que vem o aluno sem professor de matemática, mais um ano, e aí é o que nós vamos achar normal? A prefeitura tem esse diagnóstico.
A prefeitura tem esse sinal. E ela tem que agir de forma ágil, seja necessário fazer o que for. Não adianta você fazer a reserva financeira para o município aos custos de uma série de ações essenciais para a população. Isso não existe. Não há lucro nisso. Então, são ações que precisam ser tomadas. Isso não sou eu dizendo. Aqui, de repente, imaginei, comecei a dizer. Isso são anos de andando dentro da Secretaria de Educação, nos seus várias escolas, diretorias, setores, conversando com funcionário, professor, diretor, inspetor, com ex-secretário, secretário atual. Isso é um diagnóstico a olhos vistos por parte da administração pública. E nós brincamos com coisa séria, porque educação é coisa séria. Você não ter uma educação forte no seu município, as consequências não são só para aqueles alunos, são para aqueles alunos, para os seus familiares e para toda a comunidade. Então, fica aqui o meu... Vou concluir. Fica aqui o meu pedido junto com o do Jairo, representando essas famílias, que é uma ponta no iceberg do tamanho do problema que nós temos na educação de Tietê. Um problema grande que exige trabalho diário, vai exigir e exige dedicação, exige empenho por parte da administração pública. E fica, viu, Jairo, a nossa solidariedade a esses pais que, infelizmente, acabam sendo as vítimas, junto com os seus filhos, e são a consequência, junto com seus filhos, desta, diria eu, dessa desordem que se estabeleceu na educação do município. Mas agora eu te dou a parte. Viu, Júlio? E sem contar a desigualdade de ensino que fica hoje, depois dessa pandemia. Quem estuda numa escola pública e quem estuda numa escola privada, igual você acabou de falar, passa anos e anos sem professor, quase. Falta professor de matemática, falta professor de tudo. Isso aí vai refletir daqui 10, 20 anos nesses alunos que estão estudando hoje. Você está entendendo? Não, acontece que o currículo dele não vai passar de uma firma, porque não aprendeu coisa, coitado, é meu caso, vamos dizer assim, é meu caso. Eu não me reclamo da minha vida, graças a Deus, eu não tive chance de estudar. Eu trabalho no sol quente, com chuva o dia inteiro, você está entendendo? Mas só que eu não queria meus filhos isso aí. Eu quero que meus filhos tenham estudo, é igual todos os pais. Quer dar estudo para os filhos. Agora, do jeito que nós vamos nessa escola pública aí, está duro dos nossos filhos estudar, aprender. E, vamos dizer assim, pelo menos chegar perto de quem estuda numa escola privada, né? Porque na escola pública hoje está devagar. É isso aí, novo vereador. Mais nada, senhor presidente. Continue em discussão, requerimento 429. Eu também gostaria de falar a respeito disso, Jairo, eu conversei com você a respeito. Analisar um fato desse, você acha que a Câmara manda para a Prefeitura analisar isso daí? Não tem cabimento. Não tem. Entendeu? São quase 40 alunos. Você mudar de uma escola, 40 alunos, eu acho uma falta de respeito com os pais, com as crianças. Entendeu? Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Entendeu? A gente tem que fazer um requerimento para isso. É triste. A gente começa a ver todas as situações que estão acontecendo no Tietê, a gente fica triste. Nós, vereadores, nós temos que ser atendidos com mais respeito pelos secretários. Por quê? As pessoas vão até nós. As pessoas procuram nós desesperados para resolver a situação. E a gente não tem respeito e não tem resolução para essas situações. É muito difícil, viu, Jairo? Muito difícil, Júnior. Entendeu? As pessoas procuram nós na tentativa
de soluções, só que não tem solução. E isso não era nem para ser questionado, não era nem para ser colocado, não era nem para ser mudado. E são 40 pais que não querem que mude. Não tem como você discutir com esses pais. Não é um aluno que está com problema ali, são 40. Como que você vai mudar 40 crianças de uma escola? Não tem cabimento isso. Não teria que fazer um requerimento a respeito disso. É lamentável, viu? É lamentável. Esse tipo de situação começa a deixar a gente triste, porque a gente não vê solução para nada. A verdade é essa. Obrigado. Está aberta a votação do requerimento 429. Requerimento 429 aprovado. Requerimento de número 430, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quanto será economizado de energia pelo município com a instalação das lâmpadas de LED nos diversos pontos de iluminação pública da cidade de Tietê, bem como se já foi solicitado junto à concessionária de energia, a Electro, a repactuação dos valores cobrados do município. Em caso positivo, enviar a documentação comprobatória. E, em caso negativo, com a justificativa, tendo em vista que tal providência trará economia de recursos públicos. Data de entrada, 3/10/2022. De autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 430. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Peço para subscrever com o senhor, Júnior. A gente tem um requerimento paralelo lá atrás, já pedindo essa instalação de LED, né? Claro. Então, peço a permissão. Seria só, obrigado. Concede uma parte só? Pois assim não. já aproveita. Vamos lá. Então, Mário, claro, será um prazer contar com a sua assinatura. Obrigado. E é interessante, né, Alfredo Grigolon, Fredo, porque economia. Quanto antes você buscar isso, quanto que a gente pode obter de economia mensal aí com as lâmpadas de LED que foram instaladas nas ruas, né, da nossa cidade. Muito bem, uma boa ação, é um convênio, né, Ângelo? É convênio com a Electro, as LEDs nas ruas? É convênio, né, com a Electro, exatamente já buscando essa economia. Então fica aqui o pedido para que isso já se faça, já se levante esses estudos e se economize esses recursos. Obrigado, Mário. Obrigado, eu, Júnior. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 430. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador Luiz Grigolon. Pedi ao vereador Regonha para estar subscrevendo. E já que a gente está falando em economia, só lembrando, possivelmente vou ver se eu consigo fazer um requerimento para a próxima sessão. Fiz um requerimento para o SAMAI de quanto que é perdido na captação de água aí. Chega a mais de 40% do que é produzido de água é perdida pelos canos da rede pública. E daí eu fiquei muito preocupado, está falando em economia, fiquei muito preocupado com essa perda de 40%. Até que, conversando com o munícipe, ele falou, Grigolon, você está preocupado com a perda de água de 40%? Ele falou, a perda de água, de alguma forma, vai voltar para a natureza. Ele falou. E agora, quanto que se gastou em energia para você fazer esse tipo de coisa? O SAMAI gasta uma fortuna. Então, ele falou que não é o principal. Eu achei maravilhoso a visão dessa pessoa que não se ateve somente à perda de água. Claro que é importante, mas e quanto de energia se gastou para captar essa água? Quanto se gastou de funcionário para captar essa água? Se você colocar, é 40% da água. Então, quanto se gasta de energia no SAMAI? Vocês lembram? A gente tem um valor aí, né? Perto de 500 mil. Então, quanto se gastou quanto se perdeu de energia? Claro, pode falar, Márcio. Quer falar? Fique à vontade. Pode. Desculpa.
Fique à vontade. Mas você sabe qual é o problema, doutor? É que nem nós sempre fala. Não sai do bolso só do companheiro, sai do bolso da população. É onde eu acho o seguinte, ó, eu trabalho assim, quando eu estou trabalhando com uma coisa minha, que é minha, eu faço bem feito. Quando eu estou trabalhando com dinheiro que é meu e de outra pessoa, e mais de outra pessoa, eu quero fazer mais bem feito ainda. Você está entendendo? Que o dinheiro não é meu, é público. Então, esse pessoal tem que entender o seguinte, que o dinheiro é público, mas só é que ele está lá, que foi a população que colocou ele lá para administrar o dinheiro público. Ele tem que ter mais noção, ele tem que ter mais, fazer como diz, mais pulso, ele tem que ter mais segurança no que está fazendo. Porque se o dinheiro fosse dele, ninguém ia questionar. Mas só é que o dinheiro é da população, cara. Então, 40%. Vamos dizer, se gasta hoje 500 mil reais de energia para puxar água, se não, vamos dizer que desperdiçasse lá uns 5%, ele ia gastar só uns 300 mil reais. Mas o dinheiro não sai o dinheiro não sai só do bolso dele, sai da população, então os caras não estão nem aí. É por isso que a política hoje está desacreditada, o político hoje, ninguém está acreditando, é só mudar esse tipo de coisa. Porque a gente não está falando de corrupção, porque corrupção, graças a Deus, sob o prefeito aí, eu até hoje nunca vi falar nada disso. Mas eu estou falando assim, do desleixo com dinheiro público. É só isso aí, meu vereador. Muito obrigado. Mário, quer pedir a palavra? Só para dar um complemento a respeito de energia, agora esses dias que eu estive viajando um pouquinho por dentro do Brasil aí, e a gente viu, obrigado pela palavra correta, caro nobre vereador Ângelo, um parque de placas solares. Vocês não imaginam o que eu vi de placas solares. E daí a gente está aqui no ramo, né, de vereador, a gente começa a saber o motivo de algumas. Acredite se quiser, existem pessoas que estão montando parques de placas solares para alugar. Mas estou mesmo. Então você veja bem, a gente teria que ter essa visão. Kiko já pedi também, novos vereadores já pediram um parque de placas solares para Samay. Com esse dinheiro de quase 600 mil reais por mês, meu Deus, com certeza dá para montar um parque de placa solar aí fantástico, né? Então fica aí essa dica, porque está sendo muito conveniente ainda, né? Pelo que tem visto aí, né? Obrigado pela parte, Luiz. Ok. Então, praticamente metade do dinheiro gasto com energia aí vai para... perdido aí, quase 250 mil reais, porque é 40%, né? Coloque mais o funcionário que está trabalhando, mais os encargos, então, tratamento, quanto que é gasto nessa brincadeira aí. Então, é só para lembrar, realmente, como o Jairo fala, né? É o desleixo com o dinheiro público aí, né? Que não é da pessoa, então... Cavalo alheio, Jairo, você que gosta de rodeio, isso aí, como que chama? Cavalo alheio, o que faz? Espora e reio. Então, é triste, né? Então, fica aqui a nossa anotação sobre isso também. Presidente... Continua em discussão o requerimento 430 de 22. Está aberta a votação do requerimento 430 de 22. Aprovado. Requerimento de número 431, 2022. Requeiro, vindo plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis com relação à contratação da empresa para prestação de serviço de limpeza para escolas, com fornecimento de mão de obra, material e utensílios, asseio e conservação predial nos próprios municipais. O que se segue? A Prefeitura quitou todos os valores devidos junto à empresa desde o término do contrato? Caso a resposta seja negativa, informe o motivo da inadimplência. A empresa contratada tem cumprido com todas as obrigações trabalhistas junto aos seus colaboradores? A Prefeitura tem fiscalizado o cumprimento dessas obrigações? Caso a empresa não esteja cumprindo com suas obrigações, quais são as inadimplências e quais as medidas já adotadas pela Prefeitura
em relação a esta problemática, tendo em vista a sua responsabilidade subsidiária. Data de entrada, 3/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão requerimento 431. Está em votação requerimento 431. Aprovado. Requerimento de número 432/2022. Requerendo, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos administrativos, jurídicos, financeiros necessários e, posteriormente, determine as providências em obras que se impuserem a construção de alambrado por toda a extensão da pista de decolagem e pouso da pista do aeródromo de Tietê. De nome prefeito Francisco José Rodrigues de Moraes, viabilizando, inclusive, a continuidade de funcionamento, bem como todas as demais atividades realizadas no referido local. Data de entrada, 3/10/2022, de autoria dos vereadores José Carlos Regonha Júnior e Luiz Antônio Pisol Grigolon. Está em discussão requerimento 432. Peço a palavra, senhor presidente. Pode falar. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, ali é o aeródromo, o aeroclube de Tietê. Robson brincava muito lá, né, Robson, criança. E que hoje, quem não teve aquele espaço como uma área de lazer? E hoje, nós se vê, se não é aquelas pessoas que estão lá, né, Grigolon? Sem dúvida. Que são abnegados ali, trabalham pelo espaço e tentam manter as empresas, alguns aviões lá, e tentam manter as atividades, as aulas, né, de aviação, e tentam manter as empresas que fazem reparos em aviões naquele local. Se não são eles ali, aquilo lá já tinha virado mato. Olha que tristeza. O município tem ali um local muito interessante, com um potencial muito interessante para você desenvolver importantes atividades, que na região nós não temos. Nós poderíamos ter ali algo diferente para nós, e que nos diferenciaria de algumas cidades da região, né? Então, é um local que o aeroclube do nosso município, que já tem um espaço, tem uma pista pelas que nós conversamos lá, eu com o Grigolon, atende algumas especificações, homologada, tem os hangares que são bem interessantes para algumas atividades, e que, se eles não receberem esse apoio, essa participação da prefeitura, fica tudo muito mais difícil. E correm o risco, viu, Mário? De fechar. Porque a ANAC e a outros órgãos da área, elas fazem algumas exigências que não tem condicionante. Você tem que ter, senão você tem que parar com as suas atividades. A prefeitura tem que dar esse apoio. Não basta ir lá e dar tapinha nas costas. Você tem que ir lá e ajudar com estrutura. Você tem que ajudar com a estrutura administrativa. Você tem que ajudar com a estrutura financeira. Não adianta só ser amigo. Então, fica aqui o nosso requerimento, meu, do Luiz Grigolon. Peço uma parte, Júnior? Claro. Só para completar também, Júnior, por acaso eu tive visita no Aeroclube em Biritiba Mirim, do lado de Mogi das Cruzes, e eles conseguiram aí uma parceria, vamos falar assim, que nem você acabou de falar. Não adianta eu falar só assim, que eu sou seu amigo, mas não te ajudo, né? Então, eu soltei muita pipa no Aeroclube, no meu tempo do moleque, tinha campeonato de pipa. Então, por que a prefeitura? Porque o nosso setor aí, né, não promove algum evento na prefeitura. Vem num caso aí que a gente sempre comenta aqui, né? Qual a vocação de Tietê, meu Deus? Lá atrás nós tínhamos paraquedista aqui em Tietê, nós tínhamos voo panorâmico, né? Nós tínhamos muito isso aí, todo domingo. Por que não trazer isso hoje para Tietê de novo? O que a gente deixa de fazer é ver a minoria, o que favorece a minoria ou a maioria.
É coisa antiga, o Aeroclube, aí eu nasci, eu conheço o Aeroclube desde quando eu era moleque, eu lembro quando o gente já tinha Aeroclube. Então a gente tem que dar essa prioridade. Eu peço para subscrever com a Vossa Senhoria e também concordo plenamente que o poder público, o executivo, tem que ajudar o Aeroclube aí, porque é uma instituição antiga e que leva o nome de Tietê para frente. E sabe, Mário, e além de tudo, o município tem muita vantagem, porque o proveito econômico que gera, a atividade econômica, você atrai um público muito interessante no aspecto financeiro, que você gera empregos, você gera oportunidades, você gera oportunidades na área da ciência, né? Conhecimentos de outros setores que o município não tem. Eu não sei se o Kiko vai falar na oportunidade dele, do que é o balonismo em Boituva que ele conhece. Isso movimenta a cidade, gira um comércio muito grande ao redor. O senhor concede uma parte? Então, o nosso aeródromo aqui, ele tem antes de falar, chamar de indústria, uma coisa de manutenção de aeronaves ali no local. Então, como o Júnior falou, isso daí é de alta tecnologia e que traz para a nossa cidade técnicos especializados. E o técnico especializado, nesse rastro desse tipo de coisa, os salários desse tipo de técnico, tudo, são salários altos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma cidade no interior do estado de São Paulo que chama Gavião Peixoto. Hoje, renda per capita daquela cidade lá, ela ultrapassou todas as cidades do Brasil, porque lá tem uma indústria da Embraer. Ela foi a primeira colocada no Brasil, alguns anos atrás, a relação de recolhimento de ICMS, tudo, com qualquer cidade brasileira. Por quê? Eu garanto que um operário que coloca parafuso em uma asa de um avião ali, o salário mínimo dele deve girar entre de 4 e 5 mil reais. Nesse tipo de ramo, como quando o Júnior está falando, não tem pequenos salários, são altos salários. Então, você acaba atraindo para a cidade pessoas, além da qualificação, bons salários. Então, o que acontece? Se tem bom salário na cidade, a arrecadação do município é maior, porque esse cara tem mais poder de compra, e uma coisa vai puxando a outra. É um círculo virtuoso, né, que a gente chama, né? Vai fomentando o outro. Então, a importância que a gente tem hoje do aeródromo. O que está precisando ali? Está precisando construir um alambrado. O que nós estamos pedindo aqui? Porque a ANAC, o quê? Tem risco, por exemplo, de um avião estar pousando ali e um animal cortar a pista. Então, a ANAC não permite mais a cerca de arame liso ou farpas, né? Então, ela quer um alambrado, para evitar que animais possam cortar a pista na hora de coisa. Então, tem são requisitos mínimos hoje que a ANAC, que cuida da aviação civil, solicita ao aeroporto. Além de tudo isso, se for extrapolar mais ainda, o aeroporto nosso, quantas aeronaves não estão decolando de Campinas aí, necessitam fazer um pouso de emergência? Ele tem um local que pode acudir essas pessoas. Não é o aeroporto ideal para isso, mas, no último caso, nunca aconteceu, acho isso daí em Tietê, mas tem até essa possibilidade aí. Então, que pode estar um filho nosso lá precisando pousar o avião. Tem que pensar em tudo, né? Então, e é um pessoal ali que está mantendo isso daí às duras penas, viu? Eu fui fazer a visita, acho que o Júnior foi junto, né, naquele dia, né, Júnior? Então, o que eles estão solicitando aí são coisas mínimas aí. Para a prefeitura não é um gasto excessivo, até porque a prefeitura pode investir na área. Se fosse um local privado, ficaria difícil, né? Mas a prefeitura tem uma parte do aeródromo. Muitos falam, por que não constrói um aeródromo em outro local? Se sair daí, você não consegue mais aprovar, hoje em dia, aeródromo em local nenhum mais. Ou é aí, ou não é. E já tem toda essa infraestrutura que vive desse local aí, se alimenta desse local, né? Além do paraquedismo que você falou que tinha aí, que não houve apoio da prefeitura, justamente ao contrário na época da pandemia, e acabou indo embora o paraquedismo. Só o paraquedismo, ele ocupava os 2 principais hotéis da cidade, junto com o evento do Rafael lá. Rafaela, né? Aras Rafael. Então, é dinheiro na cidade. Entendeu? Obrigado, Júnior, pela parte.
Imagine, Grigolão, sempre um prazer. Só isso. Continua em discussão o requerimento 432. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Aronchi. Eu gostaria de citar que o Aeroclube de Tietê, a pista dele quase que toda é de propriedade da prefeitura, os hangares são de propriedades privadas, ou seja, existe meio que uma sociedade, né? A prefeitura, ela não pode tratar o Aeroclube de Tietê, um lugar que era formadores de pilotos até poucos anos atrás, chegava a formar 60, 70 pilotos por ano no Aeroclube nosso. Acho que hoje o curso de formação de piloto não tá acontecendo. Hoje tem 2 ou 3 oficinas mecânicas de aeronave lá, então aviões de todo o Brasil vêm, de pequeno porte, claro, vem ser consertado aqui, dado manutenção, dado revisão aqui. A prefeitura não pode tratar o Aeroclube que nem ela tratou o Luiz Antunes. O que ela fez com o Luiz Antunes? Ela abandonou, ela não olhou para o Luiz Antunes, alertado por diversas vezes por essa casa também, até o momento que foi interditado o Luiz Antunes. Está lá, Luiz Antunes lacrado lá. Então, a prefeitura não pode fazer com o Aeroclube o que ela fez com o Luiz Antunes. A prefeitura tem que dar devida atenção para o Aeroclube. E eu gostaria de citar um fato que aconteceu ontem comigo. Eu sou vendedor de uma empresa aqui. Ontem eu estava visitando um cliente em Araçatuba. E a tentativa é sempre de trazer esse cliente até a indústria, para conhecer o showroom, conhecer a fábrica e tal. E esse cliente falou, eu consigo descer de avião lá? Falei, qual que é o seu avião? É muito grande? Ele falou, não, avião pequeno. Falei, o senhor consegue descer de avião lá, pode ir que nós temos Aeroclube na cidade. Você vê, do nada é um negócio que fomenta negócio dentro de Tietê, né? Poucas cidades têm o que nós temos. Esse Aeroclube existe porque está aí há 70 anos, 80 anos. Hoje a ANAC não permite mais. Vou tirar daqui e vou levar lá. Você não documenta mais. E você pega dentro do estado de São Paulo, quantas cidades tem Aeroclube? Pouquíssimas. Ou seja, já que nós temos, vamos cuidar, vamos dar atenção. A sorte que não precisa fazer, por exemplo, o asfalto da pista. É só o alambrado. Né? Acho que é muito mais fácil a prefeitura fazer um alambrado do que fazer o asfalto da pista. Que também eu acho que já podia estar asfaltado. Mas vamos pensar pelo menos na cerca, depois eu penso no... Então, eu gostaria que a prefeitura desse atenção antes que piore o negócio lá. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 432. Está aberta a votação do requerimento 432. O meu está apagado aqui. Travou? Apagado. Não, ele começou a virar e apagou. Sozinho. Começou a virar a imagem. Sim, meu voto é sim. Requerimento 432, aprovado. Requerimento número 433, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, ouvida a secretaria competente, informe essa Casa de Leis da possibilidade de efetuar as devidas alterações na Lei 3.694/2018, que dispõe sobre a alteração no Conselho Municipal de Educação, conforme minuta de projeto de lei anexa. Data de entrada 3/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 433. Está aberta a votação do requerimento 433. Meu voto é sim. Requerimento 433, aprovado. Moção de número 68, de 2022.
Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulação ao delegado de polícia de Tietê, Dr. Wesley Almeida Cirineu, ao comandante do pelotão da Polícia Militar, Sargento Valdo Sandei Júnior, e a todos os policiais civis e militares que participaram no último dia 15 de setembro da operação conjunta e integrada entre Polícia Civil e Polícia Militar, na cidade de Tietê e Cerquilho, com a finalidade de desmantelar grupo criminoso atuante no tráfico de drogas na cidade de Tietê. Na data do dia 15/9, foi deflagrada a Operação SPD, Operação Conjunta e Integrada entre Polícia Civil e Polícia Militar, na cidade de Tietê e Cerquilho, com a finalidade de desmantelar grupo criminoso atuante no tráfico de drogas na cidade de Tietê, com acesso a armas de fogo e responsáveis pela prática de outros crimes, inclusive patrimoniais de roubo. Foram vários meses de investigação ao longo do ano de 2022, sendo as investigações policiais conduzidas pela Polícia Civil de Tietê. Com isso, tal grupo foi identificado e objetivando localizar drogas ilícitas e armas de fogo em posse dos investigados. 7 mandados de busca e apreensão domiciliares e 1 mandado de prisão preventiva foram deferidos pelo Poder Judiciário, após representação da autoridade policial e incentivados pelo Ministério Público. Assim, no último dia 15 de setembro, foi deflagrada a operação, a qual contou com mais de 40 policiais civis e militares, mais de 10 viaturas policiais militares e civil, canil, drone, dentre outros, objetivando cumprir os 7 mandados de busca e apreensão de maneira simultânea na cidade de Tietê, em 6 locais, e Cerquilho em 1 local, a fim de desmantelar tal grupo criminoso, já enraizado na cidade de Tietê e região. A operação dos policiais, civis e militar resultou na apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas, balanças de precisão e armas de fogo. Em decorrência da operação, 3 indivíduos foram presos em flagrante e 1 indivíduo preso preventivamente, resultando no total de 4 presos pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo que os mesmos já possuíam antecedentes criminais pelos mesmos crimes, denotando a alta periculosidade de tais indivíduos. Todas as prisões foram homologadas pelo Poder Judiciário, estando tais investigados presos preventivamente em face de tais crimes. Parabenizamos o Dr. Wesley e toda a equipe da Polícia Civil de Tietê, Benedito de Souza Melo, Sérgio Andrade Marques, Tiago Ricardo Vercellino, Alice Lúcia Sanches Silva, e da DEIC de Sorocaba, André Alexandre Revedilho, Flávio Sandro de Barros, Fábio Souza da Silva, Glaucio Rogério de Oliveira, Jéssica Fadel Jolo, Janaína de Freitas, Júlio de César Gonçalves Batista, Mariane Bela Silva, Olavo Aleixo Machado Júnior e Ronaldo Evaristo de Lima. Parabenizamos também o Sargento Valdo e todos os policiais do 50 BPMI, Capitão Leandro Luiz Gonçalves Cavalheiro, Primeiro Tenente Marta Isabel Souza de Medeiros, Primeiro Sargento PM Ignaldo Laje de Couto, Primeiro Sargento PM Osmar Ferreiras de Carvalho, Segundo Sargento PM Rodrigo Antônio Vicente, Segundo Sargento PM Luiz Antônio Queiroz da Silva, Segundo Sargento PM Daniel Ritz Carriel, Segundo Sargento PM Giovanni Silveira Binotto, Cabo PM Tetson Neves Publio Júnior, Cabo PM Marcos Vinícius Ramos Publio, Cabo PM Luiz Carlos Jimenez Júnior, Cabo PM Diego Aparecido de Almeida, Cabo PM José Luiz Escodeiro Júnior, Cabo PM Daniel Gonçalves de Camargo, Cabo PM Regis Adriano Simões, Cabo PM Mário de Melo Amaral, Cabo PM Adelso Martins da Silva, Cabo PM Bruno de Souza,
Cabo PM Marcos Aurélio Terrão. Cabo PM Luiz Henrique Fontes de Lima. Cabo PM William Xavier Oliveira. Cabo PM Paulo Henrique Marques da Silva. Cabo PM Ezequiel Marques de Oliveira. Cabo PM Wellington Luiz Bianchi. Cabo PM Claudson Ferreira Raro. Cabo PM Vitor Hugo Almeida Cardoso de Brito. Cabo PM Rony Marcos Klein da Silva. Cabo PM Roger Paladim Antunes Pais. Soldado PM Michel Caseta Mian. Soldado PM Rafael de Camargo Marquezim. Soldado PM Alessandro Moraes Galdino. Soldado PM Renato César Pereira Ferraz. Soldado PM Leandro Maciel. Soldado PM Vitor Hugo Soares de Souza. Soldado PM Rafael da Silva de Oliveira. Soldado PM Rogério José da Silva. E soldado PM Harley Berg da Costa Albuquerque. E do 4º BAEP Canil, 2º Sargento PM Marcelo Augusto Vinhandelli. Cabo PM Márcio Aurélio da Rosa. Cabo PM Daniel Luizão Mihai. Cão Anubis. Cabo PM Robson Jorge Ferreira. Cabo PM Wanderson Marcelo Raffanelli Ferreira. Cabo PM Rainer Franco Cão Guns. Cabo PM Reinaldo Flores Motti. Cabo PM Bruno de Campos Oliveira. Requeiro outro sim que seja dado conhecimento desta moção de congratulação ao delegado-geral de Polícia Civil, Dr. Oswaldo Nick Gonçalves, e ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Ronaldo Miguel Vieira, bem como também aos demais homenageados na pessoa do delegado de Polícia Tietê, Dr. Wesley Almeida Cirineu, e do comandante do 3º Polição de Polícia Militar, Sargento Valdo Sandei Júnior. Câmara do Município de Tietê, em 29 de setembro de 2022, de autoria do vereador João Batista Martellini Filho. Está em discussão a moção 68. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu peço palavra para dar os parabéns ao doutor João Martellini. Eu acho que ele tem essa informação, até pela formação do doutor João. O doutor João é delegado de polícia. Então tem essa informação e é importante trazer isso, né, para a população. Porque é o tráfico de drogas, né, é o combate ao tráfico de drogas. É o combate àquilo que destrói. Eu também sou militante no direito e, como vereador, também nós temos acesso a tantas famílias destruídas em razão da droga. Então, parabéns, tem que trazer mesmo isso, tem que dar os parabéns. Profissão de risco, profissão que coloca as pessoas numa situação de muito risco, muita atenção. E ao doutor Wesley, um delegado novo, com vontade de aprender, um delegado que todo cidadão tem acesso a ele. É um delegado que não está encastelado, é um delegado que está na rua, que você conversa, que você está próximo, que se você precisar, ele te orienta, ele te ouve. Isso é importante porque ele é uma autoridade policial. Então, por essa razão, e também aproveito para desejar ao Valdo Sandei Júnior, que vem substituir o nosso Rodrigo, que nós temos uma moção também, já aproveito para falar dele também, que vem substituir, que tenha muito sucesso, muita sorte, que consiga fazer um trabalho exemplar como o Rodrigo fez. O Rodrigo foi sargento da PM Tietê, foi um precursor, foi um disseminador da vizinhança solidária no município de Tietê. A vizinhança solidária que tem em muitos bairros colaborado e evitado muitos crimes. Então, Rodrigo, já aproveito para falar em relação à moção que nós estamos apresentando a ele, que Deus ilumine, o rapaz que estudou, foi alçado agora à academia para se tornar oficial da Polícia Militar, com muita dedicação, muito estudo, e que tem na Polícia Militar muitos anos de trabalho, com a ficha limpa, sem qualquer risco, ou seja, um militar exemplar. Então, já aproveito e peço autorização para subscrever com Vossa Senhoria. Peço a palavra, presidente.
Continua em discussão a moção 68. Também quero enaltecer o vereador Martellini por essa moção e mais ainda esses militares aí, os policiais militares e civis que estão em cargo. Essas pessoas correm risco diariamente, estão aí para proteger as nossas vidas, se entregando ao trabalho diuturnamente, sabe? E eu, como tive uma passagem pelo Exército Brasileiro, eu sei muito bem dos riscos que essas pessoas correm. Eu acho que o policial até mais do que o militar do Exército Brasileiro. Então, eu sou favorável até, doutor João, a cada policial que se aposenta, esse tipo de coisa, deveria ter uma placa na cidade de homenagem a esse tipo de trabalho. Certa vez, visitando a Itália, vi uma espécie de um quiosque num local e fui ver de que se tratava a placa. E essa placa se tratava de homenagens póstumas a pessoas que tinham tombado no combate ao crime, que eram policiais da própria cidade, da região. Então, por isso que eu estou falando da placa, não estou inventando nenhuma asneira aqui, não. Então, você vê a importância que determinada sociedade dá a esses membros, que eu chamo de nobres. Esses sim são os nobres. Tá? Estão arriscando diariamente a vida por nós lá. Então, homenagem mais do que merecida, doutor. Sempre que o senhor puder estar trazendo essa homenagem aqui, eu quero assinar ao lado do senhor aqui esse tipo de homenagem, viu? Parabéns ao senhor e parabéns a todos esses policiais aí. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão a moção 68. É a sua parte? É a sua palavra, desculpa. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Quero aqui também parabenizar o nobre vereador Dr. João Martellini, que nem o Gole falou, traga sempre essas informações para a gente. Quero subscrever com o senhor. E a gente vê aí, que nem o Júnior falou, o delegado Wesley é uma pessoa de tão fácil acesso e você vê que ele tem um carisma, né, muito forte. E dá para a gente ver ainda muito mais, que olha o volume, a equipe que ele montou aí. Por quê? Porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está no meio ali, e o pessoal todo dele acredita nele, no trabalho dele. Senão ele não ia conseguir, com certeza, ter um pelotão tão grande assim, que praticamente o Gole ficou aí, parecia que estava um exército, viu, Gole? Né? Então, parabéns para ele, para toda a equipe, não sei assim que se fala, doutor João, se eu me corrige, né? Por toda a equipe dele, pelo serviço prestado pela comunidade, porque a comunidade tem que saber mesmo desse trabalho. Como o Gole falou, diuturnamente, que eles dão a vida por nós, pela comunidade. Parabéns mais uma vez, doutor João, e parabéns a todos aí. Parabéns a você. Doutor, eu quero dar os parabéns, doutor João, pelo requerimento e dar parabéns pelo, fazer como diz o pilotão policial, pelos trabalhos que está fazendo. Só isso aí. Continua em discussão, moção 68. Está aberta a votação da moção 68. Não é requerimento que eu fiz, eu falei requerimento agora. Moção 68 aprovada. Moção de número 69 de 2022. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais dessa casa de moção de congratulação ao policial militar José Rodrigo Gonçalves pela promoção para tenente, em razão da aprovação no curso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. José Rodrigo Gonçalves nasceu em Esperança, Paraíba, no dia 8 de janeiro de 1983. Filho de Ramalho José Gonçalves e Maria Eliette Brasil Gonçalves, é casado com a senhora Reilda Antunes Amaral Gonçalves, com quem tem um filho, Pedro Henrique Amaral Gonçalves. Ingressou na Polícia Militar como soldado no ano de 2005. Em junho de 2006, mudou-se para Tietê e começou a exercer suas funções de policial militar, sendo promovido à graduação de cabo em dezembro de 2008. Em 2012, foi promovido a 3º sargento PM,
ao concluir o curso superior de tecnólogo de Polícia Ostensiva e Prevenção da Ordem Pública pela Escola Superior de Sargento da Polícia Militar. Em 2015, foi promovido a segundo sargento PM, e em 2017, após concluir o curso de aperfeiçoamento de sargento, foi promovido a primeiro sargento PM. Ao longo da carreira, exclusivamente em Tietê, desenvolveu várias funções dentro da Polícia Militar, como, por exemplo, palestra de segurança e implantação do programa Vizinhança Solidária, e instrução de estágio de liderança operacional para sargentos. Rodrigo foi comandante do pelotão de Polícia Militar de Tietê. Além das funções de policial militar, Rodrigo também compôs o Conselho Municipal de Trânsito e Conselho Municipal de Combate às Drogas. Neste ano de 2022, Rodrigo, após ser aprovado no concurso da Academia Policial de Polícia Militar do Barro Branco, foi promovido a tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Parabenizamos Rodrigo pela merecida promoção e desejamos sucesso nos próximos desafios. Requeiro outro sim que seja dado conhecimento dessa moção de congratulações ao homenageado. Câmara Municipal de Tietê, de proposição dos vereadores Luiz Antônio Pizol Grigolon e vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão a moção 69. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Mais uma vez aqui, fica fácil falar do Rodrigo. Não sei se é porque é um amigo de tanto tempo ao nosso lado aqui, colaborando sempre com a Polícia Tietê. Então, é uma pessoa diferenciada. E Deus reconheceu esse tipo de pessoa que é o Rodrigo, alçando ele ao mais alto grau que um policial pode conseguir, que é entrar na Academia Militar do Barro Branco, a Academia de Polícia do Barro Branco, que é o top, é a parte mais alta da carreira de uma pessoa. Ele vai se tornar oficial da Polícia Militar, após término do curso. Então, Rodrigo, esse salto que você deu na sua vida, esse salto é o reconhecimento por tudo que você fez por Tietê. Deus olhou para você e você recebeu essa dádiva de Deus aqui. Parabéns, Rodrigo, que siga a sua carreira e, quem sabe, um dia volte como comandante da nossa região. Será um prazer tê-lo aqui na nossa região, pela pessoa diferenciada que é o Rodrigo. Viu? Que Deus abençoe você mais uma vez, e quantas vezes a gente puder colaborar com você, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 69. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Também peço para subscrever essa moção e quero falar do Rodrigo. Eu conheci ele também e ele se propôs várias vezes da gente fazer reuniões com o pessoal de bairro para ele levar esse projeto dele, Vizinhança Solidária, no qual ajudou muito várias comunidades aqui, como o nobre vereador Júnior falou. Então, quero parabenizar ele e pedir que Deus também acompanhe ele nessa caminhada dele. Como o Gole falou, ele está no ápice lá, né, Gole? Isso. Da academia. Então, deixo aí os meus agradecimentos por ele ter passado aqui na nossa comunidade Tietê. Continua em discussão a moção 69. Está aberta a votação da moção 69. Moção 69 aprovada. Moção de número 70 de 2022. Moção de pesar aos familiares do senhor Luiz Antônio do Amaral, falecido no último dia 19 de setembro. Data de entrada 3/10/2022. De autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão a moção 70. Está aberta a votação da moção 70. Moção 70 aprovada. Moção de número 71 de 2022. Moção de pesar aos familiares da professora Jaqueline Aparecida Nicolose Polastre, falecida no último dia 18 de setembro, data de entrada 3/10/2022. De autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão a moção 71. Está aberta a moção, a votação para a moção 71.
Moção 71 aprovada. Moção de número 72 de 2022. Moção de pesar aos familiares da senhora Maria Terezinha Vioto Valois, falecida no último dia 18 de setembro. Data de entrada 3/10/2022. De autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão moção 72. Peço palavras, senhor Com a presidente. palavra o vereador Luiz Grigolon. Deixei para falar de forma conjunta das três pessoas, que são pessoas que, com certeza, já estão agora ao lado de Deus. E cada vez que eu faço uma moção de pesar, eu me lembro de um filme que eu assisti. E lá o protagonista do filme acaba falecendo, ele está numa guerra e o companheiro dele leva a espada dele para o imperador, que ele era muito amigo do imperador. E o imperador pergunta: conte-me como ele morreu. E o companheiro dele fala: não, imperador, não vou contar como ele morreu, mas vou contar como ele viveu. Então, fica essa mensagem para essas pessoas aí. Não tem que contar como morreu, mas sim como viveu aqui na Terra. Tá? Tudo que a gente faz, isso ecoa no universo de uma forma definitiva. E a passagem dessas pessoas, desses entes queridos, por essas famílias, ficam para sempre. Tá? Vai para o universo e vai para sempre, fica lá. Então, fica a nossa homenagem a essas pessoas que se foram, tá? De forma definitiva aqui, mas permanente junto com Deus. Tá? Minha homenagem e muito obrigado por tudo que fizeram por nós aqui. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão moção 72. Está aberta a votação da moção 72. Moção 72 aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronque. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon presente. Havendo número regimental, informo os senhores vereadores que não há matérias para serem apreciadas na presente ordem do dia. Agradeço a presença de todos e convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de outubro de 2022, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.